dar início à nossa aula. Vamos começar hoje o estudo de séries, né? Então, a gente começa primeiro falando de sequência, aí depois entramos em série propriamente dita, né? Porque, na verdade, toda a teoria é voltada para a sequência. Aí a gente vai estudar um tipo especial de sequência, que é as séries, né? Eu acho que vocês, né, com certeza, que todos fizeram ensino médio, segundo grau, estudaram dois tipos de sequências que são importantes, né? Mas que não são todos os tipos de sequências que existem, né? Que foram as progressões aritméticas e as progressões geométricas, tá certo? Então, a gente não vai se ater muito nessas que são mais simples, não. A gente vai pegar sequências mais gerais, mais aleatórias, e vai dar exemplo dessas também, com certeza, no decorrer do nosso estudo. Então, aula de hoje, sequência. Vamos lá. Olha aí na tela. Sequência, né? Uma sequência pode ser representada como uma lista de números escritos em uma ordem definida. Na verdade, não é uma lista qualquer de números. Para nós, sequência tem que ser uma lista infinita, tem que ter uma quantidade infinita de escalares de números, entendeu? Aí é uma sequência, perfeito? Em geral, né, a gente costuma dizer que o primeiro valor que aparece é o A1, o segundo o A2, o terceiro é o A3, o terceiro é o A4, ou simplesmente o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, o quarto termo, né? E o termo que define, né, que diz como a sequência está sendo criada, é chamado de AN, né, que é termo geral, né? Na verdade, esse AN não é muito simples de achar. Claro que em sequências numéricas, geralmente a gente encontra um padrão, né? Mas o padrão pode ser só dito, estabelecido, né? E não ter uma fórmula matemática, perfeito? Então, como eu disse antes, né? O A1 é chamado de primeiro termo, o A2 de segundo termo, né? E o AN de enésimo termo, ou também pode ser chamado de termo geral, né? Pode ser chamado, então, de termo geral. Enésimo termo ou termo geral. A gente quer que a sequência comece sempre no A1, no A2, no A3, né? Claro que isso não é obrigatório, mas é interessante começar, porque isso associa, né? O A1 ser o primeiro termo, o A2 ser o segundo termo, o A3 ser o terceiro termo, o A4 ser o quarto termo, mas isso não é um fato definitivo, obrigatório, né? Pode ser que ela comece no A0, né? Aí o primeiro termo seria o A0, o segundo termo seria o A1, o terceiro termo seria o A2, e assim por diante. E, na verdade, ela pode começar no A3, ela pode começar no A5, né? Então, o primeiro termo seria o A5, o segundo termo seria o A6, e assim por diante. Então, não há um critério definido. O importante é que seja uma sucessão infinita de números, né? Porque a ideia é que esse conjunto de índices aqui, o 1, o 2, o 3, o 4, né, de onde começa, não importa se no 1, no 0, no 3, mas que a continuação seja infinita, né? Seja um subconjunto infinito dos naturais. Perfeito? Vamos seguindo, olha aí. Nós podemos representar a sequência dessa forma. Na verdade, alguns livros fazem entre chaves, né? Eu prefiro, não confesso a você, fazer entre parênteses, né? Porque eu penso que entre chaves quer representar o conjunto, né? Aí, para diferenciar o que é um conjunto de o que é uma sequência, então eu coloco entre parênteses, né? Então, no meu caso, né? E é como eu vou escrever na prova, eu vou colocar aqui entre parênteses, né? Não é entre chaves e parênteses, não. É só ou um ou o outro. Ou entre chaves ou entre parênteses. Perfeito? Tá certo? Aí, de novo, tudo aqui, ó, eu vou escrever sempre entre parênteses. Eu vou dar um exemplo aqui na lousa, aí você vai ver. Tá certo? Então, tudo entre parênteses. Olha aí, aqui tem um exemplo de algumas sequências, né? Vamos lá, vamos aqui no quadro olhar. Deixa eu parar a apresentação.
e vamos olhar no quadro. Todos estão vendo aí as sequências que estão escritas no quadro? Olha só, nessa sequência aqui, ó, tá certo? O que é que eu tenho aqui? Primeiro eu vou escrever alguns termos, né? O literal, né, ou enésimo termo, é o que define a sequência. Perfeito? Tá ok? Aí eu vou escrever aqui alguns termos. Ó. Quem seria o A1 nessa sequência? Né? O N é 1, né? Você está vendo? O N é 1. Então aqui vai 1 e aqui vai 1. Então é 1 sobre 2. Alguma dúvida? Quem seria o A2? Né? Agora o N é 2. Então aqui é 2. Aí 2 mais 1, 3. Perfeito? Por exemplo, você quer achar o A15. Quem seria o A15? Aí, ó. O N é 15. Então, lá no numerador, 15. E no denominador, 15 mais 1, que é 16, né? De tal maneira, perfeito, que nós teríamos os seguintes termos, né? O primeiro termo é meio. O segundo termo, 2 terços. O terceiro termo, 3 quartos. E assim por diante. Sabemos que o enésimo termo é esse, né? E como eu disse, tem que ser uma sucessão infinita, nunca deve acabar. Perfeito? Olha já essa outra aqui. Ó, nota aqui que eu escrevi aqui que o N é um número natural, você sabe que esse asterisco significa que não começa no 0, começa no 1, né? Mesma coisa aqui, ó, não começa no 0, começa no 1. Então, quando for 1, né, eu vou ter o seguinte, que o termo geral, então, é menos 1 elevado a N vezes N mais 1, tá certo? Sobre 3 elevado a N. Aí, novamente, vamos escrever aqui alguns termos. Quem é o A1? Então, aqui vai 1, né? Então, é menos 1 elevado a 1 vezes o N é 1, 1 mais 1, tá certo? Sobre 3 elevado a 1. Então, ó, menos 2 sobre 3. Então, o A1 é menos 2 sobre 3, perfeito? Quem é o A4, por exemplo? Vamos achar o A4, né? Então, agora, o N é 4, né? No lugar do N, vai o 4, ó. No lugar do N, o 4, no lugar do N, o 4, né? Ou melhor, no lugar do N, o 4, aqui, ó, no lugar do N, o 4. Então, 3 elevado a 4, perfeito? Então, isso seria menos 1 a 4 dá resultado positivo, 4 mais 1, 5, sobre 3 elevado a 4 é 81, como você deve saber. Mas, em geral, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte termo, né? Menos 2 terços, tá certo? Aí, o próximo é positivo, porque agora ele vai ser 2. Então, vai ser 3 sobre 9, porque o N é 2, né? Você fez ao quadrado. Aí, o seguinte, vai ser o A3. Então, o N é 3, então é negativo. Tá certo? 3 mais 1, 4, sobre 3 ao cubo, 27. Tá certo? E assim por diante, né? De tal maneira que este aqui é o enésimo termo, tá certo? E assim por diante. Tá ok? Então, a ideia se faz muito simples, né? Não tem nada que cause dificuldade. Perfeito? Vamos lá. Seguindo aqui, ó. Olha só como essa sequência é definida. O termo geral é cosseno de NP sobre 6, né? Então, é uma forma de escrever a definição da sequência. E outra coisa, ó, ela não começa no A1. Ó. O N pertence às naturais, então ela começa no A0, né? Então, vamos lá de novo. Tá certo? Então, ó, termo geral da sequência, né? Ou enésimo termo, cosseno de NP sobre 6. Aí, vamos lá. Aqui não começa de A1, né? Ó, começa de A0, porque o primeiro N, ó, é natural, então o primeiro N é 0. Então vai ser 0 vezes π, né? Ó, 0 vezes π sobre 6, vai ser cosseno de 0. Você sabe que o cosseno de 0 é 1, né? Se fosse o A2, né? O A2, eu vou ter aqui, vai ficar 2π sobre 3, e isso é, ou melhor, 2π sobre 6, isso é π sobre 3, então é cosseno de π sobre 3. Π sobre 3, você lembra que é 60 graus. Cosseno de 60 é
meio. Perfeito? Tá ok? E assim por diante, né? Sei lá, o A5, né? Vamos pular aqui o A5, né? Aí eu tenho 5 π sobre 6. Então, vai ser cosseno de 5 π sobre 6. Π sobre 6 é 150, perfeito? 150 é como 30, só que do lado dos negativos. Não sei se você lembra, né? Ó, você faz aqui a bolinha, 150 é aqui, né? 150. E aqui é 60. Então, aqui, ó, o tamanho é 30. Então, é como esse aqui, ó, 30 graus. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Mas desse lado o cosseno é positivo, e como 150 desse lado, o cosseno é negativo. Então, é menos raiz de 3 sobre 2. Perfeito? E assim por diante, né? Você acha todos os termos da sequência, né? Vamos colocar aqui aquela outra maneira de representar os termos da sequência. Então, 1, meio, né? Então, 0, 1. Na verdade, esse aqui é o... Não, é o A2, tá certo. É o A2. Tá certo? Então, tá errado aqui, né? Aí, agora é o A1. Aí vai ser π sobre 6. Então, a equação de 30 é raiz de 3 sobre 2. Agora sim, meio. Ok? Meio, né? A0, A1, A2. A3, π sobre 2, 0. Tá certo? Então, vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4. Então, é 4π sobre 6. Isso é 2π sobre 3. 2π sobre 3 acrescenta 120. Isso aqui do outro lado, então é menos meio. Tá certo? Aí, ó, 0, 1, A0, A1, A2, A3, A4, A5 já está feito aqui. Menos raiz de 3 sobre 2. E assim por diante, né? Tá ok? Aí o termo geral. Deixa eu tirar aqui alguns, né? Para poder escrever. Então, daí por diante, cosseno de nπ sobre 6, etc. Né? Então, é um outro tipo de sequência aqui, é o termo geral. Então, na verdade, olha só, isso vai muito além do que você estudou lá no seu ensino médio, lá no segundo grau, né? Tá certo? É completamente aleatório, né? Perfeito? Na verdade, aqui não é aleatório. Tem uma regra bastante definida, mas pode ser completamente aleatório. Tão aleatório que pode até ficar complicado de você enxergar a regra, né? Tá certo? Vamos voltar aqui para a apresentação para continuar. Olha aí. Tá? Então, só repetindo aí, né? Que nós acabamos de fazer, né? As sequências e alguns termos dela, olha essa aqui, ó. Essa aqui tem que começar no 3, não pode começar no 0, não pode começar no 1. Perfeito? Por que não pode começar no 0, no 1, no 2? Porque senão aqui ficaria negativo, né? Sobre a raiz, aqui dentro da raiz, o que aconteceria? Não teria raiz. Então, primeiro ele tem que ser 3, porque 3 menos 3 é 0, né? Aí depois o próximo N, 4. 4 menos 3, 1. Raiz de 1 também existe, e assim por diante, né? Então, ó, a gente tem isso daqui, né? Alguma pergunta até aqui? Ótimo, né? Então, essa última que eu já havia feito, né? Ok? Então, vamos prosseguir. Olha aí. Ache uma fórmula para o termo geral AN da sequência, né? Você consegue vislumbrar uma fórmula? Alguém tem uma ideia? Veja que eu posso começar do A0 ou do A1, depende. Mas como a gente está começando do A1, eu vou colocar começando do A1, né? Na verdade, eu vou achar duas formas diferentes. Na verdade, é a mesma, só com detalhes. Olha só. Vou fazer aqui uma bem simples, né? Essa bem simples. Olha só. O numerador está começando no 3, aí vai 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante, né? Então, eu podia pensar assim, né? Olha como é que eu podia pensar. Para o termo geral. Bom, como eu quero começar do 1, ó, eu vou escrever aqui começando do 1, hein? N pertence aos naturais
sem o zero, né? Tá certo? Então, vamos começar do 1. Para eu começar do 1, basta que eu coloque assim. N para eu começar do 1, basta que eu coloque assim. Veja que o primeiro tem que ser positivo, né? Esse menos 1 é o que sempre dá o sinal. Esse vai dar o sinal. Só que o primeiro sinal tem que ser positivo. Se eu colocasse elevado a n aqui, ó, o primeiro n seria 1, aí menos 1 elevado a 1, teria que dar negativo aqui, mas deu positivo. Então, é só colocar n mais 1. Aí, ó, quando n é 1, né, ó, aí vai menos 1 elevado a 1 mais 1, 2, menos 1 ao quadrado é positivo. Ó. O primeiro número é 3, né, ó. O primeiro número é 3. Vou criar aqui um número como 3. É fácil, né? É só pensar assim. Como n é 1, então basta colocar n mais 2. Como vai de 1 em 1, vai dar certinho aqui no numerador. Quer ver? Ó? Olha só como vai dar certinho. Quando n é 1, 1 mais 2, 3. Aí o próximo n, depois do 1 é 2. 2 mais 2, 4. O próximo n é 3. 3 mais 2, 5. Então vai dar todos de cima. Certinho aí, né? Perfeito? Agora, se você olhar o de baixo, são potências de 5, né? 5 elevado a 1, 5 elevado a 2, 5 elevado a 3, 5 elevado a 4 e assim por diante. Então, aqui, ó, é 5 elevado a n, né? Perfeito? Mas você podia começar do zero, né? Se você começasse do zero, podia pensar assim, ó. Também funcionaria, né? Menos 1. Como vai começar do zero, zero é par, menos 1 elevado a zero é 1, então já funcionaria, né? Aí vezes, aí como é que ficaria aqui, ó? Para ser 3, vai começar do zero, então aumenta 1 aqui, ó. N mais 3, porque o meu primeiro n vai ser zero, não estaria errado não. Perfeito? Sobre 5 elevado. Como vai começar do zero, se você coloca simplesmente 5 elevado a n aqui, ó, 5 elevado a zero é 1, aí não vai dar certo. Então, você soma uma unidade, né? Não tem que começar do 1, então soma uma unidade. Então, e aí vai funcionar do mesmo jeito. E você pode dizer que o n pertence aos naturais, né? Começando do zero. Perfeito? Aí vai ficar, ó, vamos ver aqui essa fórmula, ó, duas fórmulas diferentes, né, para esse aqui, é praticamente a mesma. Quando ganha 1 aqui, ó, fica 1 mais 1, 2, menos 1 elevado a 2, positivo. Quando ganha 1, 1 mais 2, 3, 5 elevado a 1, 5, 3 quintos. Depois, ganha 2, 2 mais 1, 3, menos 1 elevado a 3, negativo, aqui é negativo. 2 mais 2, 4, e 5 ao quadrado de 5, e assim por diante. Aqui é a mesma coisa, só que começando do zero, né? Menos 1 elevado a zero positivo. 0 mais 3 é 3. 5 elevado a 0 mais 1 vai dar 1. 5 elevado a 1, 5. Para o próximo n é 1. Menos 1 elevado a 1, menos. 1 mais 3, 4. 1 mais 1, 2. 5 ao quadrado, 25. E assim por diante vai funcionar tudo, né? Ok? Né? Agora, vamos seguir, né? Como eu lhe disse, né? Aí criou essa aí, ó. N mais 2 sobre 5 elevado a n, né? Pensando que o n começa de 1, né? Ó. Não tem problema aqui ser mais ou menos, vai dar na mesma, né? Ó. Como começa de 1, 1 menos 1, 0, par, primeiro positivo. Quando for 2, 2 menos 1, 1, aí ímpar, negativo, e assim por diante. Tá ok? Então, 5n menos 1 ou 5n mais 1 vai funcionar do mesmo jeito. Tá? As sequências que não têm uma equação de definição simples, né? Olha só, pode ser assim, ó, imagina uma sequência PN, onde cada PN é a população mundial no primeiro dia de janeiro do ano N, tá certo? Aí dá uma outra sequência. E como
os anos prosseguem, né? Então, isso realmente é uma sequência porque ela tem infinitos termos, né? Olha esse outro aqui. A n é o algarismo da enésima casa do número e. Lembra do número e? Ó? O número e ó, é esse aqui, né? 2,7, 1, 8, etc. Né? Como ele é um número irracional, essas casas decimais são infinitas, né? O que é a sequência, né? Ó, a n é o algarismo da enésima casa do número e. Então, ó, se são das casas, então o A1 é 7, o A2 é 1, o A3 é 8, o A4 volta a ser 1 de novo e assim por diante. Perfeito? Olha aí. Aqui, ó. 7, 1, 8. Deixa eu apagar aqui. Que bagunçou, né? Olha aí. Né? É 2,78. Então, o A1 é 7, o A2 é 1, o A3 é 8, o A4 é 2 e assim por diante. Né? Ó, continua, perfeito? São só as casas decimais e não a parte inteira, como está sendo dito. Outra sequência importante que não é feita assim, não tem uma regra, assim como a gente viu antes. Tem uma regra, mas essa regra é um tipo de regra diferente, que é chamada de regra de recorrência, né? O que significa ser uma regra de recorrência? É que você recorre aos valores anteriores, né? Mais de um, em geral, para obter o próximo, né? No caso da sequência de Fibonacci, né? Se o primeiro é 1 e o segundo é 1, né? O terceiro é a soma desses dois. O quarto é a soma dos dois anteriores. E assim por diante, né? Olha o que diz aqui, ó. A sequência de Fibonacci, né? O termo atual é sempre o anterior mais, dizer, o último mais o penúltimo, né? A partir do 3, né? Porque o 1 e o 2 sempre serão dados, né? O 1 e o 2 sempre serão dados, né? Aqui está começando de 1 e 1. Nós podíamos começar de 0 e 1, que não teria problema, funcionaria do mesmo jeito. Tá certo? Aí você tem essa sequência aqui, né? O primeiro é 1, o segundo é 1. Aí o terceiro, né? O F3, 3 menos 1, 2. E 3 menos 2, 1. É o F1 mais o F2. O F1 mais o F2, 1 mais 1, 2. É esse. Quem é o F4, né? Então aqui vai ser 4, ó. Esse é o F4, né? Aqui vai ser 4N. 4 menos 1, aí vai dar 3. E 4 menos 3 vai dar 2. Então é só somar o F2 com o F3. Então, 2 mais 1, 3. E assim por diante. 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 8, 21. 21 mais 13, 24. Então, aqui não tem uma fórmula geral para colocar aqui no corpo da expressão dos números, como nós fizemos anteriormente, né? Então, vamos seguir. Então, dessa forma, olha só, você tem várias formas de sequência. Uma outra coisa importante sobre sequência é o que nós chamamos de convergência, né? Tá certo? A convergência de sequência, né, é similar ao que nós estudamos em cálculo 1 com o limite de função. Na verdade, todo o estudo do limite de função, o estudo apurado, né, analítico, direitinho, não é feito exatamente do jeito que se faz no cálculo 1. A gente usa essa teoria que nós estamos vendo de sequência para provar o que acontece lá, né? E de outra maneira, as coisas ficariam um pouco mais complicadas, um pouco mais difíceis, né? Aí, olha só, vamos voltar aqui para o quadro, né, para a gente entender o que está sendo dito aqui, né? Tá certo? Vamos lá. Olha só. Temos essa sequência aqui, né? Aquilo que está lá, né? Perfeito? Digamos que você tem aqui, ó, a reta real. Digamos que você tem aqui, ó, a reta real. Tá certo? Aqui é o 0. E bem aqui é 1. Não. Coloquei lá uma lupona, né? Dei um zoom. Aí eu vi esse 1 aí. Né? Tá certo? Bom, a meio caminho entre o 0 e 1, é claro que é o meio, né? Tá certo? E o nosso meio é o primeiro termo da sequência, né? É o A1. Perfeito? É o A1. Aí o seguinte é o 2/3, né? Então você pega o 1, divide em 3 partes iguais, né? E você tem o 2/3, né? Aqui é 1/3. E aqui é o 2/3. Só que o nosso 2/3 é o A2. Tá certo?
Aí, ó, o que você faz agora? 3/4. Aí você divide em 4 partes. Então é só pegar o meio e dividir ao meio de novo. Pegar a outra metade do meio e dividir ao meio. O que você sabe? Aqui é 1/4. No meio coincide com 2/4. E a próxima metade é... E o próximo quarto, melhor, é o 3/4, né? Vou colocar aqui embaixo. É o 3/4. Esse é o A3. Tá certo? Esse é o A3. Ok? Aí, o que é que você nota? Você nota que... Deixa eu colocar aqui um texto que está antes. Tá? Você nota o seguinte, né? Que esse negócio está vindo na direção do 1. Mas será que vai para 1? Você consegue perceber se ele vai atingir números maiores que 1 ou ficarão sempre nos menores? Alguém poderia dar um palpite, por favor? Vocês entenderam a minha pergunta? Vocês estão me ouvindo bem? Olá, vocês estão me ouvindo bem? Sim, professor. Tá, vocês entenderam a minha pergunta? Eu vou perguntar de novo. Olha só. Você está vendo que eu estou colocando esses números aqui, ó? Aqui, né? O próximo número aqui, ó, seria 4/5, né? 4/5 é eu dividir em 5 partes, aí pego uma parte dessa, né? Digamos, eu vou estender aqui, ó, e vou fazer as divisões aqui em cima para eu enxergar melhor, senão eu não enxergo, né? 4/5, né? Eu acho que vai dar mais ou menos aqui assim. Tá certo? 1, 2, 3, 4/5 aqui, ó. 4/5. Esse é o A4. Aí a minha pergunta é a seguinte. Conforme eu vou escrevendo os termos dessa sequência, eu quero saber se eles vão ultrapassar, né? Vai acontecer de aparecer algum maior que 1, ou todos ficarão menores que 1? Vai aparecer algum termo maior que 1, ou todos ficarão menores que 1? O que vocês acham? Nunca vai Menor. Porque o número é maior que o denominador. Sempre menor, né? Mas sempre menor, mas cada vez ficando mais próximo do 1, né? Aí, ó, o próximo, por exemplo, é o 5/6, né? Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar o terço e dividir em 2. Né? Vamos lá, vamos fazer aqui de novo, rapidinho. Vou pegar aqui o terço, aqui é o 2/3 e aqui é 1/3. Aí eu vou dividir em 2, né? Mas suponho que eu consegui dividir certinho, né? Tá certo? Olha aqui. Aqui é 1/3, aqui é 2/3. Aqui é 1/6, aqui é 2/6, aqui é 3/6, que é o meio, né? Aqui é o 4/6, né? Aqui é o 2/3, e aqui é o 5/6, que é o próximo, né? Que é mais ou menos aí. Ó. Veja que dessa vez o próximo termo já ficou bem mais perto, né? Aqui é o 5/6, que na verdade é o A5, né? E o que vai acontecer? Eu vou ficando aqui, ó. Eu vou acumulando aqui, ó, de tal maneira que os resultados ficarão cada vez mais próximos do 1. Mas nunca será 1, porque o numerador sempre será uma unidade menor que o denominador. Mas imagina que eu quero achar o A 1.325, né? Quem vai ser esse? 5.325 sobre 5.326, porque é mais um, né? Então, o resultado não é 1, mas se você fizer aqui na calculadora, vai dar 0,90 e não sei o quê, cada vez mais próximo do 1. E quanto maior for o termo que você quer achar, como o numerador é sempre menor que o denominador, como vocês já observaram, então esse negócio vai estar sempre à esquerda do 1, mas vai estar cada vez mais colado no 1, olha só qual a diferença. Se você não fizer isso na calculadora, né, você vai ver que vai dar um número bem próximo do 1, né? Deixa eu só ver aqui, né? Rapidinho, vamos fazer aqui rapidinho aqui na maquininha, né? 5.325 dividido por 5.326. Ó, esse aqui, ó quanto deu aí. 0,99981241, etc, né? Okay. Continua aí, né? Não sei como que continua, né? Aí, ó, esse outro. 1, 3, 4, 7,
5, dividido por 1, 3, 4, 7, 8, 6. Olha aí. Olha aí. 7, 8, 6. Isso vai dar... Aí, olha quanto é que vai dar esse. 0,1, 2, 3, 4, 2, 4, 5. Né? 2, 5, 8. Quer dizer, ó, bem mais próximo de 1 que esse, né? Ó, nunca vai dar 1. Por que nunca vai dar 1? Porque o de cima sempre será uma unidade menor do que o primeiro. E nem vai passar, obviamente. Vai ficar cada vez mais próximo do 1, né? Ó. Aí, isso é o que vai nos trazer uma ideia, que eu lhe falei, que é a ideia de limite de sequência, né? Ó. Nesse caso, ó, você vai escrever o seguinte, que o limite, quando n vai para infinito, ou seja, quando esses termos aqui, né, você faz o termo se desenvolver, né? Você acha o a 1000, a 1 milhão, toda vez que você for achar um termo de ordem enorme, é isso que está dizendo aqui, ó, os resultados da sequência ficarão cada vez mais próximos do 1. Você sabe que o limite não é igualdade, mas o resultado, ó, vai ficar cada vez mais próximo do 1. Ou, como se diz aqui, ó, tão próximo do 1 quanto eu queira. Perfeito? Tá ok? Não é? Ok, professor. A ideia não é simples? Então, essa é a ideia que está por trás do limite de sequência. É claro que, matematicamente, eu tenho que ter uma maneira melhor de escrever do que escrever isso, né? Então, eu vou dizer o que significa realmente isso em matemática. Porque é justamente isso. É você olhar e ver que vai ter termos da sequência aqui, ó. 1.390... Não, 1.334.785, está por aqui, ó, bem próximo aqui do 1, né? O termo está bem próximo aqui do 1. Perfeito? Mas nunca vai encostar no 1, vai ficar cada vez mais próximo, tão próximo quanto eu querer. Mas não está colado no 1. Perfeito? É isso que dá, que é a ideia da imagem que apareceu agora há pouco. Tá certo? Alguma pergunta? É uma ideia simples, né? Ok, professor. Então, vamos voltar aqui para a nossa tela. Voltar para a imagem do slide. Olha aí. Tá certo? Então, é isso que está dizendo aí, né? Ok? Então, a ideia seria essa que está escrita aqui embaixo, né? Ó, tu tá olhando o A1, o A2, o A3, o A4, né? Tá certo? O que seria eixo X são a ordem dos termos da sequência. Tá certo? E o resultado está no eixo Y, que é o AN, né? Perfeito? Ó. Aí o A1 é meio, o A2 é 2/3, o A3, 3/4, o A4, 4/5 e assim por diante. Veja que os resultados estão ficando cada vez mais próximos do 1, né? Tá certo? Ah, mas não tem uma linha, porque não tem uma linha. Os resultados são separados, né? E cada um deles é separado por uma unidade, né? Então não pode ter linha aqui, não. São apenas pontos surgindo, né? Como aqui, ó. É o 1 com o A1, o 2 com o A2, o 3 com o A3, se eu quiser colocar no gráfico, né? Aqui não pode ligar os termos naturais. Eu não tenho a imagem desses números que estão aqui. Ele não, né? Eu tenho aqui o A1, o A2 e o A3. Então esse negócio funciona como se fosse uma função, né? Só que, em vez de ser em todos reais, é só nos naturais. Tá certo? É por isso que fica um ponto distante uma unidade do outro, né? Olhando a projeção dele, tá certo? Mas você vê que ele está ficando cada vez mais próximo da linha do 1, da reta Y igual a 1, mas nunca vai tocá-la. Tá certo? Porque a gente já viu que o numerador é sempre menor que o denominador, não ficar próximo, começa a tocar, né? É uma outra visão dessa imagem que está aqui em cima, né? É uma visão interessante, que é uma visão de função, né? Tá ok? Né? Aí, como eu disse antes, quer dizer que o limite desse negócio é 1, não é? Tá certo? Mas qual é a definição precisa de limite, né? Enquanto você fica aí olhando o quadro,
eu vou escrever aqui a definição de limite para a gente explicar. Para você ver direitinho a definição de limite. Veja que não é limite de função. É a definição de limite de sequência. Perfeito? É a definição de limite de sequência, né? Deixa eu só reescrever isso aqui. Né? Deixa eu escrever isso aqui. E vou escrever aqui a definição de limite. Então, o que nós temos aqui, ó, é que o limite, quando n tende a infinito de n sobre n mais 1, nós descobrimos, provavelmente, é 0. Agora, como é que eu escrevo isso? Fácil. Olha só. A ideia é a seguinte. Então, definição de limite. A ideia é a seguinte. Eu vou dar significado para isso aqui. Tá certo? A n os termos da sequência e o L o limite. Tá certo? L pode ser um número real qualquer, né? Tá ok? E o AN é uma sequência. Tá ok? E eu estou dizendo que o n está crescendo. Conforme o n está crescendo, isso aqui tem que significar que está aproximando de L. Mas como é que você escreve isso em matemática? Escreve assim. Dado um número positivo, existe um n0, que é um número natural. Ó, se esse epsilon é um número real positivo, né? A ideia é que ele seja o menor possível. Existe um n0 natural, né? Eu quero que esse n0 seja um dos termos aqui, ó. Seja um dos caras da ordem da sequência, né? O A1, o A2, o A3, o A15, o A20, o A1, né? Então, existe um certo termo, né? De uma certa ordem, né? Que a partir dele... Como é que eu escrevo a partir dele? Que a partir dele, todos os termos da sequência vão estar bem próximos do limite. É isso que eu vou escrever. N0 natural, tá o quê? N maior que N0, eu estou pensando que esse N é esse N aqui, né? Toda vez que o N for maior que N0, então, a distância do termo da sequência até o limite é menor que epsilon. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte. Veja bem. É o que nós escrevemos aqui, né? Naquela linha lá. Naquela linha que o cara se aproximava do 1. Só que agora, eu vou fazer... A ideia é a seguinte. Aqui, eu tenho... Todo mundo conseguindo enxergar aqui essa linha? Tá dando para ver a linha aqui na lousa? Não está muito embaixo, não? Sim, dá para ver. Tá. Então, olha só. O que eu estou dizendo? Com esse epsilon, eu crio um intervalo próximo do L. Como assim? Eu pego um cara L menos epsilon e L mais epsilon. Ó. Então, ó, eu criei esse intervalo aqui. Ó. Se isso fosse no plano, eu teria uma circunferência de raio epsilon, né? Teria uma circunferência de raio epsilon. Como o nosso mundo é só uma linha, que é os reais, né? Isso aqui é o equivalente da circunferência dos reais, só esse negócio, dessa figura de não. Então, ó, eu consigo esse intervalo, né? Eu consigo esse intervalo, né? Tá? De tal maneira que eu encontro um N0 natural, não. Então, o que significa encontrar esse N0? Significa o seguinte, eu vou encontrar o termo da sequência aqui, né? Que não está aqui dentro, né? Que não está próximo é assim. Mas, qualquer outro termo da sequência, onde o N é maior que 0, aí o termo vai estar aqui dentro. Aqui vai estar o AN0 mais 1. Quem é o próximo da N0? N0 mais 1. Esse aqui é o nosso N, entendeu? O AN0 mais 2, ó. Esse aqui é o nosso novo N, né? Então, todo mundo, depois desse cara, está dentro desse intervalo que foi criado. Todo mundo.
E quanto maior for o N, né? Quanto maior for o N, mais perto ele vai estar. Que é exatamente o que aconteceu aqui naquela nossa reta aqui, né? A gente pegou a reta, aí a gente tinha um, aí tinha o termo que era meio, o termo que era 3/4, né? De tal maneira que eles começavam a se aglutinar aqui perto. Ou seja, se eu criasse um intervalo aqui, ó, a partir de um certo termo, todo mundo estaria aqui dentro. Só de um lado. Mas todo mundo está aqui dentro. Mas como esse negócio pode ser, os valores podem ser positivos ou negativos, não precisa estar só de um lado, pode estar de um lado ou do outro. Mas o importante é que esteja próximo do número que será o limite, né? Então, próximo do número que será o limite. É isso que significa que está escrito aqui, ó. Tá certo? E sempre que eu medir a distância de qualquer termo até o L, tem que ser menor que isso aqui, ó. Porque o tamanho daqui para cá é epsilon, né? Também é menor que epsilon, né? O tamanho daqui para cá, ó, também é epsilon, porque é mais epsilon, né? Então, a N0 mais 2, ó, a distância dele é menor que o epsilon. Então, todo mundo, depois do termo AN0, a distância dele até o limite é menor que esse epsilon que eu escolhi, né? Esse epsilon tem que ser um número bem pequeno, digamos, 0,0001. Então, eu estou criando um intervalo aqui, ó, N menos 0,01 e N mais 0,001. De tal maneira que, a partir de uma certa ordem, todos os termos da sequência vão estar dentro desse intervalo que foi criado. Perfeito? Esse intervalo é isso aqui, né? Isso aqui é um intervalo. Perfeito? A ideia é simplesmente essa, né? Eu acho que ficou bem claro, não ficou? Tá certo? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não, professor, pode continuar. Ok, então vamos lá. Eu tenho várias, mas eu pergunto depois. Então, prosseguindo, né? Aí está exatamente o que eu escrevi, né? Ó. Tá ok? Aí, quando o limite existe, a gente fala que a sequência é convergente. Quando o limite não existe, a gente fala que a sequência é divergente. Perfeito? Então, essa é a ideia de convergência e divergência, né? Tá aí, como eu lhe disse, ó, os valores podem vir por um lado ou pelo outro. Quando ele sobe para um lado, ó, só por um lado, como aconteceu lá, pelo lado dos menores, né? Ó. Aqui aconteceu, deixa eu voltar aqui aconteceu pelo lado dos menores, né? Ó. Só de um lado do 1, né? Ó. Aqui estão maiores que 1 e aqui menores que 1. Aqui do lado dos menores que 1. Porque todos os termos da sequência são menores. Mas isso não é regra. Pode ser que venha pelo lado dos maiores que 1, né? Ou do lado dos maiores que o limite, né? Tá certo? Ou fique oscilando, né? Ó. De tal maneira que o negócio é ficando cada vez mais próximo do limite. Perfeito? A ideia é sempre essa. Está aqui a definição que eu escrevi lá em cima, né? O que eu chamei de N0, aqui ele chamou de N, né? Esse N aqui, ó, é o que eu chamei lá quando eu escrevi na lousa de N0, né? É porque tem alguns livros que colocam esse N maiúsculo, né? E tem outros que chamam de N0. Como você pode ver, ó, se eu estou substituindo aqui por N0, está exatamente a definição que eu falei. Aqui são as várias formas de escrever limite, né? De sequência. Né? Aquela forma que a gente escreveu, ou a N tende a L, quando N tende a infinito. Né? Então, a gente vai escrever desta forma. Isso aqui significa que o limite, quando N tende a infinito, é o L. Né? Eu escrevi dessa forma na definição, mas eu posso escrever dessa também. Ok? Eu sempre tenho que pensar que o N vai para infinito. Tá? Então, tá aí, né, o esquema que eu lhe falei, né? Exatamente. Ok? Tá aqui a ideia, né? Então, quando você cria o epsilon, né? Aqui, ó. Aqui é o L mais epsilon. Você cria uma faixa onde todos os termos da sequência estão dentro dessa faixa. E aqui é o L menos epsilon, né? Então, se você olhar com o intervalo, é daquele jeito que eu desenhei. Se você olhar no R2, é dessa outra forma aqui, que é exatamente a mesma. Tá certo? A ideia é essa. Alguma pergunta por aí? Um teorema importante. Se o limite
de f de x, quando x tende a infinito é L, né? Isso aqui é limite de função, não é limite de sequência, não. É aquilo que a gente aprendeu lá no cálculo 1, né? Limite de f de x, quando x tende a infinito é L, então, ó, se você for aplicar a função só nos termos da sequência, né? Ó, e os resultados for os termos da sequência, quando n é um número inteiro, então o limite de AN quando n é infinito é o mesmo da sequência. Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho o f de 1, o f de 2, o f de 3, né? Se f de x tende para L, né, para qualquer x, então vai tender quando for f de 1, f de 2, f de 3, desde que tanto, se o x for para infinito, ele também tem que ir para infinito. É o mesmo. O que significa isso? Na verdade, esse teorema é para você usar a ideia que você aprendeu de limite de função, né? Aqui, usar todos os teoremas, tá certo? Que nós aprendemos lá, aquela forma de fazer que nós vimos no cálculo 1. Tá certo? Tá. Aqui, ó, quando a sequência tende a infinito, olha, infinito não é um limite. Só quer dizer que a sequência cresce sem parar, tá certo? Então, se você substituiu, né, ó, ou foi calcular o limite quando a n, quando a n tende a infinito, deu infinito, é porque a sua sequência só cresce e não para de crescer. Tá certo? Mas cresce muito, não se aproxima de ninguém. Tá certo? Não é como a sequência convergente, que aquele exemplo que nós vimos, do n sobre o n mais 1, que apesar de crescer, fica cada vez mais próximo do 1 e não vai passar do 1. Nesse caso, não. Ó, vai passar. Passaria do 1, do 2, do 3, do 15. Do número que tu pensasse, a sequência teria termos maiores. Bem maiores. Né? Não, a sequência, por exemplo, a n igual a n mais 1. Né? Vamos olhar aqui no quadro, rapidinho. Vamos olhar aqui no quadro rapidinho, né, para comparar uma com a outra. Olha só. Veja bem. Veja bem, o que é que nós vimos? Nós vimos na sequência que converge, né? Ó, nós vimos na sequência que converge o seguinte. Nós vimos na sequência que converge o seguinte. Vimos que os termos da sequência estão ficando cada vez mais próximos do 1, né? Deixa eu escrever de novo. Deixa eu escrever aqui de novo, né? Nós vimos aqui os reais, aqui o 1, aqui o 0. Aí um termo era meio, que era o A1. Aí o outro termo era 2/3, que era o A2, né? E assim por diante, né? E assim por diante. Os termos da sequência ficaram cada vez mais próximos do 1, né? Aqui, ó, os N's, né? Ficariam aqui, ó, cada vez mais próximos do 1. Aí a gente concluiu que o limite, quando o n tende a infinito, de n sobre n mais 1 é igual a 1. Veja que a sequência é crescente, né? Os termos estão crescendo, mas não passa do 1. Por isso que o limite existe. Quando o limite é infinito, né, ó, digamos o seguinte, imagine essa sequência aqui, ó. N mais 3. Olha só. N pertencente aos naturais. Sem o 0. Né? Aí, qual é essa sequência? Quando é 1, é 4. Quando é 2, é 5, 6, 7, etc., porque é n mais 1. Aí o que acontece? Qual é o limite quando n tende a infinito de n mais 3? Ó, se você fosse colocar aqui na reta, real, né? Aqui é o 0, aqui é o 4, digamos, né? O primeiro termo da sequência, vou colocar mais para cá. Aqui é o 4, o A1. Aí, ó, aqui é o 5, o A2. Aqui é o 6, o A3 e assim por diante. Aí você pode dizer o seguinte, né? Digamos que aqui tem uma... E esse negócio aumenta aqui é 5.325. 50.325. Que termo é esse? Esse é o termo A, 53,
2, 3, né? 3, 2, 2. 3, 2, 2. Porque soma 3, né? Como eu vou somar 3 aqui, vai dar esse. Perfeito? Esse é esse termo, né? Aí você pode dizer que o limite é esse? Não. Por quê? Conforme você aumenta aqui o índice, né? Digamos, tem 1 milhão. Que termo é esse? É 1 milhão. 1 milhão e 3, né? Já é maior que esse. Tá certo? E não importa, se você disser que o limite dessa sequência, não, eu quero saber se o limite dessa sequência é 5 trilhões. Aí você sempre vai ter um termo, conforme você vai aumentando, como ele é infinito, né? Você vai aumentando os termos da sequência, vai ter termos que vai ser melhor que esse. E vai ter maior. Quer dizer que esse negócio aqui, ó, não aproxima de ninguém como esse outro. Isso aqui só cresce e passa de todo mundo. Esse aqui cresce, mas não passa do 1. Ele vai ficar cada vez mais próximo do 1. Por isso que o limite é o 1. Perfeito? Já esse aqui não. Esse aqui cresce sempre. Ah, professor, então o limite dessa aqui é 2? Não. Porque ele fica próximo do 1. Do 2. Né? Apesar de ele não passar do 2, o número que ele se aproxima mais é o 1 e não o 2. Perfeito? Vai ficar cada vez mais próximo do 1. Então, a ideia de limite de sequência é como de função, de proximidade. O limite é o número para onde a função fica mais próximo possível. Né? Então, apesar de a função também não passar do 2, o 2 não é limite. O 1 é que é limite. Né? Ah, então mas podia ser 1,3 o limite? Não, porque a proximidade não é tão grande do 1,3 quanto do 1. Fica mais próximo do 1 do que do 1,3. Então, ó, o 1 é que é o limite. Já que não, qualquer número que tu pensar, se for maior que seja, você encontra uma infinidade de números maiores que ele nessa sequência. Então, ó, aqui é quando a gente fala que a sequência vai para infinito. Ela não se aproxima de ninguém, ela só cresce. Perfeito? Alguma pergunta na ideia de limite? Quando vai para infinito? Aí aqui no slide, ó, tá justamente a definição do limite, né? Que é justamente isso que eu acabei de falar. A sequência não se aproxima de ninguém, muito ao contrário. Os termos da sequência crescem sem parar. Daqui é isso que ele está dizendo. Ó. Não significa que existe um número positivo, né, e um inteiro n, né, que é que vai dar ordem, que a partir dessa ordem, né, qualquer AN maior que o AN grande, né, qualquer AN, né, de repente isso aqui é o 50º termo. Então, o 56º, o 57º, o 58º é maior que esse M, seja esse número que tu pensa, qualquer número que tu pensasse. É isso que acontece. Então, agora a gente vai ver algumas propriedades de limite. Ok? Vamos lá. Olha aí. Suponha que tu tenha duas sequências, tá certo? E que as duas convijam, né? Que o limite existe. E ser uma constante. Então, vale sempre o seguinte. Na verdade, vale tudo que a gente aprendeu para a função, né? Que o limite da soma é a soma dos limites. Só que aqui não são funções, são sequências. Tá ok? Que o limite da diferença é a diferença dos limites. Que se eu tenho um número multiplicando a sequência, então, como a sequência converge, então, o resultado vai ser este número, né, ó, multiplicado pelo limite da sequência. Tá ok? Seguindo, né, o limite da constante, como de função, ela própria, claro, né? Ó, eu tenho uma sequência que é constante. O que significa isso? Que a sequência não muda de valor. É, por exemplo, 5, 5, 5, 5, 5, infinitas vezes. Um terço, infinitas vezes. Então, qual vai ser o limite? Só pode ser um número constante, né? Se a sequência for um terço, então o limite é um terço. Perfeito? E assim por diante. O limite do produto dos limites, sem nenhum problema, né? O limite do quociente é o limite do numerador sobre o limite do denominador, desde que o limite do denominador não seja zero, né? Porque não há divisão por zero. É só um dos critérios da matemática, né? E se você tem uma sequência, né? Onde cada termo é elevado ao mesmo expoente e você conhece o limite só da base, sem a potência, então é só você pegar o limite da sequência e elevar a potência que está em cada termo, e este é o novo limite. Tá certo? Esse aqui é um teorema importante, né? A gente viu lá no cálculo 1, para provar
o limite do fundamental do seno, né, que é chamado de limite do confronto. Ele também tem uma versão para as sequências, né? Imagina que tu tem 3 sequências em ordem. Todos os termos da primeira sequência, termo, né? É cada termo. O primeiro termo é menor que o primeiro termo da segunda, que é menor que o primeiro termo da terceira, né? O segundo termo, né, o A2, é menor que o B2, menor que o C2. O terceiro termo, menor que o A3, menor que o B3, e é menor que o C3, assim por diante, né? Isso acontece com cada termo, né? Então, ó, se eu sei o limite desse aqui e o limite desse aqui, e eles são iguais, ó, tá certo, né? Se eu sei o limite das pontas são iguais, então, quer dizer que o limite do meio vai para o mesmo local, né? É o mesmo limite L, né? O limite das pontas, né? A ideia seria essa. Tu tá levando uma sequência que é menor para um certo valor. Tá levando uma sequência que é maior para um certo valor. A preta e a azul. Então, a sequência rosa, que é a B que está no meio, né? Vai estar sempre no meio, só pode ir para o mesmo local, né? Só pode ter o mesmo limite, né? Outra coisa importante. Se tu pegar uma sequência que tenha termos positivos ou negativos, ou só positivos, não importa. E o limite em módulo, né? O que é o limite em módulo? É você pegar só termos positivos. Mesmo que tenha negativo, você transforma em positivo, né? Se o limite existir por 0, então o limite da sequência original também é 0. Perfeito? Eu vou escrever aqui um exemplo que eu acho que vai ficar melhor ilustrar. Olha só. Vou escrever aqui um exemplo que eu acho que fica melhor de entender. Olha aqui. Vamos pegar essa sequência aqui, ó. 1 sobre N. Quando N tende a infinito. A gente sabe o seguinte. Se o limite, quando N é um número natural, começando no 1. Quando N tende a infinito, de 1 sobre N, né? Lembra que é qual o limite de função? Você vai substituindo o número aqui. Então vai ficar 1, meio, 1/3, 1/4. Isso está indo para onde? Fácil, né? Só pode ficar se aproximando de 0. Porque eu estou aumentando o denominador, então o limite é 0. Perfeito? Você pode escrever assim, ou pode escrever simplesmente assim, ó. Uma coisa. Tá certo? Como nós vimos na notação. Tá. Agora, imagine essa outra aqui, ó. Você sabe que essa sequência é 1, meio, 1/3, 1/4, 1/5, etc. 1 sobre N, etc. Né? E a gente já viu que ela converge para 0, está escrito aqui em cima. Agora, pense nessa outra. Quem é essa outra? Essa outra é fácil. Como vai ser? Menos 1, meio, menos 1/3, um quarto, menos 1/5, 1/6 e assim por diante, menos 1 sobre 7. Né? Aí o que ele está dizendo é o seguinte. Como é que eu vou calcular o limite dessa sequência? Suponha que eu sei esse, né? Como é que eu calculo o limite dessa sequência? Ora está ficando positivo, ora está ficando negativo. Aí o que ele está falando? Pegue isso em módulos. Quando você pegar em módulo, o que vai acontecer? Todo mundo vai ser positivo. Agora, se todo mundo vai ser positivo, ela é essa aqui, né? Perfeito? Né? Quando eu pegar o módulo aqui, ó, faltou levar a N aqui, me perdoa. Quando eu pegar o módulo aqui, ela vira essa, né? Como ele é positivo, tira o módulo. E o módulo de menos 1 é 1. E o módulo tem hora que dá menos 1 e hora que dá 1. Então não importa. O módulo é 1. Então, ó, essa aqui, ó, converte para 0. Tá ok? E em módulo, essa aqui converte para 0. Então, se tu não soubesse que
Eta que converte para zero, qual é a tua conclusão? Então, limite, quando n tende a infinito, de menos 1 elevado a n sobre n é igual a zero. É isso que ele está dizendo. Se essa aqui, em módulo, converte para zero, né? Certo? Em módulo, ela é essa converte para zero. Então, a original, sem módulo, também converte para zero. Perfeito? É isso que ele está dizendo. Né? Você usa o módulo para achar o resultado. Né? Não repetir de novo. Se você pegar em módulo, ou seja, transformar todos os termos em negativo, olhar eles como positivo e calcular o limite e der zero, então, se você tirar o módulo, a original também converge para zero. A original também converge para zero. Alguma pergunta aí? Certo. Então, vamos voltar aqui para o slide, né? Tá? Aí, esse aqui a gente já fez, né? Ó. Aqui usando as ideias de limite para achar o limite da sequência. Tá? Só que eu não quero que faça assim. Né? Você pode até fazer assim, não tem problema. Aí você encontrou que não, alguém já sabia que era 1. Eu acho que é mais rápido se você usar a regra de L'Hopital, né? Você lembra da regra de L'Hopital? Alguém aí lembra? Não. Não, é novidade. Seria se novidade fosse, né? Então, vamos lá. Eu vou calcular usando a regra de L'Hopital, esse limite aí que ele fez, tá certo? E que nós sabemos tirar 1, né? A gente já fez aí já observou, né? Analiticamente, né? Não analiticamente, mas empiricamente, o que dá? Ó, eu preciso calcular assim, ó, o limite quando n tende a infinito de n sobre n mais 1, tá certo? Aí você substitui lá o infinito. Então, vai ficar infinito sobre infinito mais 1. Tá certo? É claro que não existe essa substituição, mas não é como se você substituísse. Fique na ideia que esse é um número muito grande, então permanece grande, e que esse é um número muito grande mais 1. Bom, dá um número maior, né? Perfeito? Então, toda vez que ficar infinito, você pode usar a regra L'Hopital. Não é só infinito sobre infinito, não. Toda vez que ficar 0 sobre 0, também você pode usar. Toda vez que ficar 0 elevado a 0, você também pode usar a regra de L'Hopital. Então, toda vez que fica infinito sobre infinito, 0 sobre 0 e 0 elevado a 0, você pode usar a regra de L'Hopital. Ok? Então, é o caso, né? No que consiste a regra de L'Hopital? A regra de L'Hopital não é para derivar isso aqui, não, né? É para você derivar cada elemento da fração separadamente. Ó. Aí você deriva esse e você deriva esse. Veja que não é a derivada do quociente, é a derivada do numerador e a derivada do denominador. Assim a regra L'Hopital. Então, isso aqui é o limite, quando n tende a infinito. A derivada de n em função de n é 1. A derivada de n mais 1 também é 1. Limite de 1 é 1. Perfeito? De maneira mais simples, sem dor, né? E deu. Não. Se você olhar aqui, ó, desse jeito que ele fez, é um pouco... Ah, você não está vendo não, né? Deixa eu colocar. Alguma dúvida aí no quadro? Não. Tá, então vamos olhar aqui novamente o que foi feito no slide. Olha aí. O que ele fez? Dividiu todo mundo por n, né? N por n é 1. N por n é 1 e 1 por n é 1 sobre n. Aí calculou o limite de cada pedaço. Por quê? O limite do quociente é o quociente do limite e o limite da soma é a soma dos limites. Então dá para calcular todos os limites de cada parcela. Esse aqui é 1, esse aqui é 1, esse aqui é 0, né? Ó, e dá 1 no final. Pela regra do L'Hopital é bem menos dolorido, né? Aí, ó. Vamos fazer esse aí pela regra de L'Hopital. Né? Deixa eu escrever aqui. O limite, quando n tende a infinito, de Ln de n sobre n. Vamos voltar aqui para o quadro novamente, né?
Vamos voltar para o quadro novamente. Olha aí. Se você fosse colocar infinito, seria Ln de infinito sobre infinito. Bom, o infinito continua. O que dá um Ln de um número muito grande? Outro número muito grande, né? Tá certo? Porque é isso que significa infinito, é um número muito grande. Né? Qual é a Ln de 1? É 0. Qual é a Ln de E, que é 2,7? É 1. Quer dizer que vai aumentando, vai aumentando. Então, o Ln de infinito só pode dar infinito. Porque vai aumentar também, não se aproxima de ninguém. Tá certo? Então, ficou novamente infinito sobre infinito. Usa a regra de L'Hopital. É o limite, quando o n tende a infinito. Ó, essa parte aqui, ó, que eu estou colocando aqui, ó, só para você entender o que eu vou fazer. Já pular e já derivar direto, né? Então, é derivada de cada termo. Não é derivada do quociente, é derivada do numerador e derivada do denominador. Isso é regra do L'Hopital, não é derivada. Perfeito? Você apenas usa a derivada como artifício. Não é? Qual a derivada do Ln de n? Não sei se você lembra, é 1 sobre n. E qual a derivada de n? É 1. Perfeito? Então, você faz o quê? Quando você fizer o n ir para infinito, isso aqui vai para zero. Limite da constante é ela própria. Então, é 0 sobre 1 e isso dá 0. Perfeito? Então, você vê que usando a regra de L'Hopital, o negócio fica simples, né? O negócio fica bastante simples. Aí, vamos seguir. Ele usou também a regra de L'Hopital aí, né? Ok. Vamos lá. Determine se a sequência menos 1 elevado a n é convergente ou divergente. Né? Todos estão lendo e entendendo o que é a sequência? Tá? Eu vou apagar o que está aqui na lousa, né? E vou trabalhar nesse negócio aí agora. Só um minuto. É menos 1 elevado a n. E a sequência de termo geral é menos 1 elevado a n. Né? Que sequência é essa? Vamos já escrever. Observe. Quando n for 1, vai dar menos 1. Quando n for 2, vai dar 1. Quando n for 3, volta a ser menos 1. Quando n for 4, volta a ser 1. E assim por diante. Todos entenderam? Aí a pergunta é, qual é o limite quando n tende a infinito de menos 1 elevado a n? Existe? Aí tu está vendo aqui, ó. Tem hora que dá menos 1 e tem hora que dá 1. Tem hora que dá menos 1 e tem hora que dá 1. Tá certo? O que é que tu tens? Tu tens a ideia seguinte, né? Aqui é o 0, aqui é o menos 1 e aqui é o 1. Aí aqui está o A1 e aqui está o 2. Aqui está o A3 e aqui está o A4. Aqui está o A5 e aqui está o A6 e assim por diante. Lembra a nossa definição de limite? Os termos da sequência têm que ficar tão próximos que tendem a zero a proximidade, né? Aí ele está ficando próximo de quem? Do menos 1 ou do 1? Não dá, né? Porque tem termos que vai para o menos 1 e tem termos que vai para o 1. Aí não dá. Tá certo? Então esse limite não existe. Logo, a n é divergente, não converge, né? O limite não existe, então é divergente. Se o limite existisse, então era convergente. Perfeito? E por quê? Porque tu não sabe. O limite vai ser 1 ou menos 1? Não sei. Os termos de ordem ímpar estão se aproximando do menos 1. Os termos de ordem par estão se aproximando do 1. Então, o limite, quando existe, ele só tem que ser um valor. Tá certo? Não pode ser mais de 1. Tá ok? Então, vamos lá.
Olha aí. Como a gente já sabia, né? Ele fez de uma maneira diferente da minha, ali no esquema do gráfico, eu fiz só com os reais, ele fez com R2, né? Mas o princípio é o mesmo, tem hora que é 1, tem hora que é -1, não está se aproximando de ninguém, né? Logo é divergente, como a gente já havia observado. Tá certo? Essa aqui é aquela que eu já fiz, né? A gente calculou em módulo deu 0, então a original também dá 0, né? Ok? Que é isso que acontece na verdade. Então, está se aproximando do y igual a 0, então vai dar 0, né? Agora, aqui outra coisa. Se o limite de AN é L, né? E a função for contínua em L, então o limite de f de AN é o f de L. O que ele está dizendo aí? Ó? Que se você tem uma sequência e ela converte para o número L, então se você calcular, arrumar uma outra sequência, digamos uma sequência Bn, que vai ser o f de A1, o f de A2, a imagem dos termos da sequência, então o limite dessa nova sequência, né, obtida dessa forma aqui, né, o f de A1, o f de A2, ou da outra sequência, né, que eu quero dizer o seguinte. O que eu estou tentando falar é o seguinte, né? Então, ó, eu tenho a sequência AN que converge para L. Aí aqui, ó, o FAN cria uma outra sequência, que eu vou chamar de BN. Aí, essa outra sequência, como é que você obtém essa outra sequência? Ela é obtida pela função aplicada em cada termo da sequência AN original. Tá certo? Como é essa sequência? Fácil, né? Essa sequência agora, que nós estamos chamando de B1, B2, B3, 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 etc. Etc. BN. Etc. Tá certo? Essa sequência, né? Ó, eu vou colocar aqui embaixo. Ela é obtida assim, né? Ó. Quem é o B1? O B1 é a imagem pela função. Uau, só vou escrever esse, tá? Aí o outro seria o f de A2, o outro o f de A3, e assim por diante, né? Então, vou colocar só reticências aqui, tá certo? E assim continua. Aí, ó, o B2 é o f de A2, o B3 é o f de A3, né? Então, ó, é uma nova sequência. Aí ele está dizendo o seguinte: se a sequência AN, né, que é o A1, A2, converge para L, então a sequência B1, B2, que é f de A1, F de AN, converge para F de L, né? F do limite. E isso se a função for contínua, né? No L. Perfeito? Então, vamos ter isso, né? Na verdade, a gente vai usar isso. Tá ok? Olha só, olha como é que a gente vai usar isso. Presta atenção. Né? Deixa eu escrever aqui. A gente ver como vai usar esse teorema. Eu vou botar bem detalhado, né? Na hora de você resolver, o detalhamento não precisa ser tanto, né? Precisa escrever de maneira que qualquer um possa entender. Tá certo? Então, o meu objetivo é calcular o limite quando n tende a infinito de sen de π sobre n. Quero saber qual é esse limite. Então, vamos aqui ao quadrado agora. Então, meu objetivo é achar aquilo aí. Ó. Aí, o que ele está dizendo aí? Ó? Se você pegar a Pn e verificar se ela converge ou não, a coisa pode ficar mais fácil, né? O que eu tenho? Adaptando ao teorema, o AN é πn, né?
Aí, ó, quem é isso aqui? Né? Não precisa ser tão detalhe, só para você entender. O A1 é π. O A2 é π sobre 2. O A3 é π sobre 3. O A4 é π sobre 4 e assim por diante, πn. Tá certo? É claro e notório, né? Como o numerador é constante. Como o numerador é constante, tá certo? E o numerador tende a infinito, né? O limite, quando n tende a infinito, a n, que é o limite, quando n tende a infinito de π sobre n, é igual a zero, né? Perfeito? Por quê? Porque π sobre n é a mesma coisa que 1 sobre n. Essa aqui converge para zero. Lembra quando a sequência converge para um número, o resultado é só multiplicar? Π vezes zero é zero. Tá certo? Até aí, alguma pergunta? Então, quem é a sequência Bn? A sequência Bn é assim, ó. É f de an. Sendo que o f de x, né, é igual a seno de x. Perfeito? Agora, o nosso x agora é o an, né? Então, quem é o B1? É o f de π. Quem é o B2? É o f de π sobre 2. O próximo, π sobre 3 e assim por diante, né? Esse é o f de an, né? Tá certo? Aí como é que são os termos? O que a função faz? Calcula o seno, né? Se for x, seno de π é 0. Seno de π sobre 2 é 1. Seno de π sobre 3 é 60 raiz de 3 sobre 2. Π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Tá certo? E assim por diante, né? De tal maneira que aqui é o seno de π sobre n. Tá certo? Ó. Aí a pergunta é, qual é o limite dessa nova sequência, né? Ó? Disso aqui, ó. Na verdade, é achar o limite do Bn, né? Tá ok? Aí o que o teorema fala? Se o limite do AN existe, agora é fácil. Ó. Aí agora eu vou aplicar o teorema, né? Então, o limite, quando n tende a infinito de f de AN, ó, o que é que eu sei? Né? Na verdade, o que eu sei? Vou escrever todo o teorema. Eu sei que o AN converge para L. E f é contínua porque é a função seno. A função seno é contínua, né? Em todos os pontos reais. Então, para onde vai o f de AN, né? Na verdade, f de AN é igual a seno de π sobre n. Aí, para onde vai isso, né? Aí está dizendo o seguinte, que isso vai para f do limite, né? É como se aplicasse o f aqui e aqui. Aí o que nós temos? Quem é o nosso AN? É o π sobre n. Que converge para zero. Quem é o nosso f? É o seno. Então vai ser seno de πn, né? Porque eu quero saber de verdade. E isso vai para onde? Para o seno de zero. E isso é igual a zero. Então, o limite também tem infinito do seno de π sobre n, isso dá zero. Não. O que eu tenho? O teorema fala o seguinte: tem uma sequência que tem limite. E tem uma função que é contínua nesse limite. Quando você aplicar a função nessa sequência, ela também converge para a imagem do tal limite. Aqui o AN é π sobre n, que converge para zero. E a nossa função é o seno. Seno em πn, né? Vai ter limite também. Vai ser o quê? Vai ser quem? O seno do limite. Como o limite é zero, então é seno de zero. E seno de zero é zero, como nós sabemos. Perfeito? Então, a ideia aí não é... Na verdade, é uma ideia muito simples, né? Não tem... Na verdade, é só para você usar para facilitar suas contas mais tarde, né? Para facilitar suas contas mais tarde, né?
Então é isso que ele disse, né? Seno de zero, dá zero, né? Como eu lhe disse, não precisava fazer tudo aquilo. Fiz todo detalhado para você entender a aplicação do teorema. Mas é só aplicar o conhecimento que o teorema dá. O que o teorema fala? A função aplicada no AN, então basta pegar a função aplicada no limite do AN. No caso, o limite é o PN. Ok? Aqui tem um outro exemplo, né? Olha quem é o A1, olha quem é o A2, olha quem é o A3, olha quem é o AN. Tá certo? Então, eu tenho essa sequência e quero saber se ela converge. Tá ok? Aí, ó, como é que é o enésimo termo? Ó? Fatorial de n, né? Tá aqui. E n elevado a n é n vezes n vezes n, n vezes, né? Tá certo? Aí, olha só. Olha que coisa mais interessante. Como é que eu vou saber se isso converge ou diverge? Aí você percebe que aplicar o que nós vimos, não sei se rende para os fluxos, né? Tá certo? Mas vamos ver. Mas eu acho que dá para fazer de maneira... Deixa eu ver aqui a sequência. A sequência é n fatorial sobre n elevado a n. N pertence aos naturais, exceto o zero, né? Vamos lá. Vamos aqui para o quadro. Vamos lá para o quadro. Olha só. Então, a gente já viu aí, ó, que o enésimo termo, né, é igual. Deixa eu repetir. Quem é o A1? Não precisa escrever os termos, só quer discutir, né? Só para você enxergar. O N é 1, né? É 1 fatorial sobre 1 elevado a 1. Isto é 1, tá? Quem é o A2? Fácil. Então, é 2 fatorial sobre 2 ao quadrado. Então, isso é 1 vezes 2. Vou escrever assim, ó. Certo? Quem é o A3? É 3 fatorial sobre 3 elevado a 3. Então, isso é 1 vezes 2 vezes 3. E isso aqui é 3 vezes 3 vezes 3, que é 3 ao cubo e assim por diante, né? De tal maneira que vai ocorrer o seguinte. Isso aqui é 1 vezes, melhor, é n fatorial sobre n elevado a n, então é 1 vezes 2 vezes 3, até n, sobre n vezes n vezes n, n vezes, né? Tá certo? Bom, eu vou fazer aqui de um jeito, e aí no livro ele faz de outro. No livro não, no slide ele faz de outro, né? Eu posso pensar assim, ó, isso aqui é 1 sobre n, vezes 2 sobre n, vezes 3 sobre n, vezes, etc., n sobre n, tá certo? Agora, olha só. Qual é o limite quando o n tende a infinito de 1 sobre n? Certo. Qual é o limite quando o n tende a infinito de 2 sobre n? Também é zero. E assim por diante, né? Então, qual é o limite quando o n tende a infinito de n sobre n? Bom, esse aqui é 1, né? Então, todo mundo antes desse dá zero. Tá certo? Tá ok? Mas esse aqui dá 1. Aí o limite era fácil. Esse vezes esse vezes esse, todo mundo aqui antes dá zero, esse dá 1, 0 vezes 1 é 0. Tá ok? Mas não é assim que ele faz. Porque ele quer usar, né, o teorema do confronto. Ou o teorema do sanduíche, que é a mesma coisa, né? Ele vai escrever assim. Eu posso reescrever esse assim, não posso? 1 sobre n vezes 2 sobre n vezes 3 sobre n vezes, etc., n sobre n. Tá certo? É fato que esse número aqui, ó, é menor que 1, né? Toda vez que tu pega um número que é menor que 1 e multiplica por qualquer outro número, diminui ele, né? Então, o que é que tu tens? Tu tens o seguinte. Esse cara aqui, que é n fatorial sobre n elevado a n, é mais zero, obviamente, e é menor ou igual, ó. Tá certo? Esse número é menor, então, esse aqui, ó, é menor que esse, porque eu diminuo ele quando eu multiplico, né?
Tá certo? Repetir de novo. Toda vez que tu pega esse número aqui, é menor que 1, mas é maior que 0. Então, quando multiplica por qualquer coisa, ele reduz a qualquer coisa. Tá certo? Então, se eu tirar isso daqui, né? Então, essa parte fica maior que o todo. Tá ok? É isso que está acontecendo, né? Olha só. Eu tenho aqui uma sequência, outra sequência e outra sequência. O limite dessa é 0. O limite dessa, a gente já sabe que é 0. Lembra do teorema do confronto? O limite das duas da ponta é 0. Qual é a conclusão? Que o limite da só pode ir para 0, né? Porque ela está entre as duas. Perfeito? Então, essa sequência converge e vai para 0. Tá ok? Ok, professor. Então, vamos voltar aqui para a nossa tela. Bom, então é isso que eu lhe falei, né? Ó, usando o teorema do confronto. E é isso que vai dar. Né? Então, essa sequência converge para 0. Também, né? Para que valor G a sequência relevada N é convergente? Bom, aqui é simples, né? Eu vou só falar, né? A gente sabe o seguinte, que AX, quando x tende a infinito, vai para infinito, porque essa função sempre cresce quando A é maior que 1. Mas quando A está entre 0 e 1, isso vai para 0. Não é? Conclusão. R elevado a N vai para infinito se o R for maior que 1. E vai para 0 se o R está entre 0 e 1, né? Essa é a conclusão. Tá ok? Está aqui, né? Agora vamos ver para o outro lado, né? Porque tem que servir para todo R, né? O que acontece com o R negativo? Então a gente vai olhar para o R menos 1, menor que menos 1, e para o R entre 0 e menos 1, né? Ó, no 1, isso vai para 1, é convergente, né? Tá certo? E no 0 também é convergente, né? Porque 0 elevado a n é 0, então o limite da constante é ela própria. Agora, quando está entre menos 1 e 0, né, ó, em módulo, volta a ser esse aqui, né? Ó. Então, em módulo vai convergir, né? Ó, e vai convergir para 0. Se vai convergir para 0, né? Ó, porque aqui também é positivo, né? É positivo, e aqui quando eu pego em módulo aqui, ó, ele fica positivo, igual esse. Então, entre menos 1 e 0 vai convergir. Essa é a conclusão. Tá certo? Agora, o que acontece se o menor é igual a menos 1? Aí menor é igual a menos 1 diverge. Perfeito? Por motivos óbvios, né? Tá ok? Aí tá aqui, a ideia é essa. Essa sequência Rn é convergente se o R estiver entre menos 1 e 1, incluindo 1, né? E não menos 1, porque menos 1 é aquela que é oscilante, né? Que a gente já viu. E divergente para qualquer outro valor de R. Tá certo? Aí aqui tem uma definição. Uma sequência N é chamada de monôtona crescente quando ela não decresce. Perfeito? Quando ela não decresce. Significa isso? Que ela só cresce ou fica em algum momento constante, né? Tá ok? E é decrescente quando é o contrário, né? Por exemplo, essa aqui é monótona decrescente. Por quê? Olha aí. Você tem o seguinte. Esse aqui é o AN. E esse aqui, ó, é o AN. Mais 1, né? Não, no lugar do N, entrou N mais 1. Então, é o AN mais 1. E como esse aqui é isto, 3 sobre N mais 6, porque 1 mais 5 é 6, então, ó, o denominador dessa é maior que o denominador dessa outra. Então, por isso que esta é maior que essa, né? Então, essa é decrescente, né? Tá certo? O termo anterior é sempre maior que o posterior. Então, está diminuindo. Perfeito? Então, é assim que você prova, né? Essa aqui também, pelo mesmo motivo, é decrescente. Conforme o N aumenta, o denominador vai ficando muito maior que o numerador. Então, ela só vai decrescendo. Essa aqui é a prova. Esse
Agora está escrito ao contrário. Esse aqui é o A N mais 1. E esse é o A N. Como é que você mostra que isso é verdade? Olha aí. Olha aí. Passou esse para cá e esse outro para cá, né? Então, repetindo, esse multiplicou este, né? Ó, multiplicou aqui em x. Ó. Multiplicou aqui e multiplicou aqui. Ó. Tá resolvendo, ó. Veja que se você olhar aqui, né? O 1 é sempre menor que n ao quadrado mais n. Tá aqui n ao quadrado mais n. Por isso que essa parte é menor. Tá ok? Ó? Porque essa parte aqui, ó, eu posso escrever assim, ó, n ao cubo. Ó, olhando para esse lado, você vê que esse é maior do que esse. Eu posso escrever assim, ó, n ao cubo mais n ao quadrado mais n. Mas não é 2? Claro que é. Então vamos continuar. Mais n ao quadrado mais n. Agora ficou, né? Mais n, 2n ao quadrado. Olha só, essa parte é igual a essa aqui, né? Perfeito? Né? Essa parte é igual a essa. Só que isso aqui ainda tem essa outra parte aqui, né? Aí ele compara essa parte com 1. É claro que para qualquer n que você colocar aqui, ó, se o n for 1, já vai ser 2. Já vai ser maior que 1. Se o n for 2, esse aqui já vai ser 4, 6. Já vai ser maior que 1. Então, para todo n, ó, essa parte é maior que essa. Então, esse conjunto todo, né, ó, é sempre maior que esse. Conclusão, n sobre n ao quadrado mais 1 é maior que n mais n ao quadrado mais 1. Perfeito? Então, é isso. Então, ó, o AN é sempre maior que o AN mais 1. Por isso que, como o termo anterior é sempre maior que o seguinte, então esse negócio é decrescente, tá certo? Aqui tem a definição de sequência limitada. Uma sequência limitada, superiormente, se existe um número n, tal que a n seja menor que n para todo... Seja menor que n para todo n, né? Quer dizer, não importa qual é o termo da sequência, existe um número que é maior que todos. Como aquela sequência lá. Se você observar a sequência n sobre n mais 1, tem todos os termos, ela é crescente, mas tem todos os termos menores que 1. Isso aqui é sempre menor que 1 para todo n. Então, eu posso pensar, ó, que o m aqui, ó, nesse caso, é justamente esse 1 aqui. Então, o 1 é maior que os termos dessa sequência. Então, quando isso acontece para qualquer sequência, você tem um número que é maior que todos os termos da sequência, né? Então, a sequência é limitada superiormente. A ideia é sempre essa, né? E limitada inferiormente é o contrário. Tem um número que todos os termos da sequência é maior que ele. Certo? Olhando a mesma sequência, né? O 0 limita a sequência inferiormente, porque n sobre n mais 1, não importa o n, é sempre maior que 0. Certo? Aí ele fala o seguinte, uma coisa importante. Toda sequência monótona limitada é convergente. Ele está dizendo o seguinte, que se tu tem assim, ó, dois termos que limitam a sequência, um nzinho e um n grande. E os termos da sequência, o A1, o A2, o AN, o AN mais 1, está tudo aqui dentro. Se isso ocorre, então a sequência converge. Perfeito? Aí está exemplos, né, disso. Tá ok? Então, colegas, por hoje é isso. A gente queria falar apenas de sequência. Tá ok? E na próxima aula nós veremos série, né?